Histórias racídicas contemporâneas sobre o Rabi Menahem Mendel Schneerson, o Rebbe de Lubavitch. Sobre Rebes e histórias. Já eram 2 da madrugada. O mestre racídico e os seus jovens discípulos tinham passado juntos muitas horas, conversando profundamente e comentando as coisas não tão sérias da vida, em volta de uma mesa comprida num Farbrengen. Como costumava acontecer, as formalidades da parte inicial dessa reunião já estavam se dissolvendo. O ritmo das melodias entoadas pelo grupo foi ficando imperceptivelmente mais lento, profundo e intenso. Também o tom dos debates foi mudando da teoria para um enfoque mais pessoal. Rebbe Yoel Kahan, o Hasside mais idoso, líder da reunião, voltou-se para um dos seus alunos e perguntou suavemente: "E então, Yossel, quantos Rebbes você tem?" O aluno ficou perplexo. Sem diminuir a importância de quaisquer outros tzadikim, é obrigatório em qualquer grupo racídico que cada Hassid tenha um Rebbe, um guia espiritual escolhido por ele mesmo, para orientar o seu crescimento judaico. Após uma pausa para deixar que a sua pergunta fizesse o efeito desejado, Rebbe Yoel prosseguiu: "O Rebbe é um sábio rabínico por excelência. Vejam os seus status do Talmud. Ele é aclamado como mestre das gerações em Nistar, a dimensão mística do estudo da Torá. Ele introduziu uma nova perspectiva no estudo de Rashi, mostrando de que modo os seus comentários refletem o significado simples da Torá. É a ele que dezenas de milhares se dirigem à procura de uma bênção, quando precisam, e um líder que assume posição nos assuntos políticos em Eretz Israel e no mundo. E podemos dar muitos exemplos mais. Agora digam-me, quantos Reben vocês têm? Vocês consideram todas essas qualidades como sendo distintas? Ou podem perceber algo mais profundo, uma espécie de impulso abrangente que une todas essas dimensões diferentes? Vocês visualizam todas as diversas realizações do Rebbe como o reflexo de um todo singular? Com a percepção de Rebbe Yoel em mente, as histórias relatadas neste livro revelam uma imagem multidimensional da liderança do Rebbe, mostrando muitas perspectivas diferentes da sua personalidade. Todavia, também é nossa intenção comunicar algo mais, além do simplesmente dito. Fazer os nossos leitores se conscientizarem do impulso geral que permeia todas essas narrativas diferentes. O fato de dar um enfoque único a qualquer um dos aspectos particulares da personalidade do Rebbe, por exemplo, os milhares que ele opera, os conselhos que dá às pessoas, a sua sabedoria, estreitam e deste modo distorcem a imagem do Rebbe que todos nós temos. Toda pessoa que tenha desenvolvido um relacionamento com o Rebbe Shlita tem a sua própria maneira de falar dele, mas também toda pessoa também percebe que o seu ponto de vista é apenas limitado e que há algo muito maior a respeito do Rebbe, que ela não consegue descrever. Não obstante, vendo-se uma variedade dessas perspectivas pessoais, é possível desenvolver uma sensibilidade mais acentuada, que corresponda ao que esta dimensão maior realmente é. Em nossa opinião, as histórias expressam melhor tudo isso. Histórias têm vida. Por ocasião, há uma biografia que, em muitos casos, pode representar uma perspectiva acadêmica da vida de uma pessoa nos contos, de suas reações às pessoas e circunstâncias da sua vida emana vitalidade. Além disso, as biografias contêm conclusões explícitas ou implícitas. As histórias deixam o leitor à vontade para extrair as suas próprias conclusões.
Contar histórias é uma prática racídica de longa data. Os Rebben de Chabad costumavam referir-se aos contos racídicos como a Torá Shebitaf, a lei escrita, da Hassidut. Essa denominação é significativa, pois os contos racídicos, assim como os relatos dos patriarcas, Moshe e os outros heróis do Taná, são a Torá viva, expressões de verdade divina infinita. Outro sim, essas verdades não são expressas sobre a forma de princípios teóricos, mas como eventos acontecendo dentro do marco da vida real, da experiência do dia a dia. Neste espírito, é frequente ouvir a pergunta: por que o Talmud não inclui um tratado dedicado ao tema do amor e do temor a Deus? Os Hassidim responderiam que isto é desnecessário. Os Tzadikim, os dignos sábios de cada geração, nos proporcionam em primeira mão a experiência dessas qualidades e assinam a necessidade de recorrermos a um tratamento meramente acadêmico do tema. Da mesma forma, nossos sábios observam que o profeta Elisha é elogiado por derramar água sobre as mãos de Eliahu e explicam que compartilhar o dia a dia de um sábio é algo ainda mais instrutivo do que estudar com ele, pois é vendo a reação de um líder da Torá às experiências da vida real, que podemos sondar a sua profundidade mais interna e valorizar a direção e o objetivo que ele imprime às outras pessoas. Esta espécie de percepção é compartilhada através de histórias. Em alguns círculos, as narrativas racídicas são consideradas como pertencentes a alguma época da história. Sim, coisas desse tipo costumavam acontecer, mas só no passado. Na tradição do movimento Chabad de Lubavitch atual, a divulgação dos contos racídicos é, e sempre foi, uma fusão de passado e presente, porque sempre há novas histórias racídicas acontecendo. A publicação dessa coleção tem o objetivo de reforçar este conceito de atividade em curso, pois histórias mostram vida e um dos sinais da vida é o crescimento, o movimento constante. Isto, é claro, não pretende ser uma coleção completa das histórias que se contam sobre o Rebbe Shlita. Seria impossível, porque, como dissemos acima, sempre há novos casos acontecendo, e além disso, o número de histórias relativas ao Rebbe poderia preencher muitos volumes do tamanho deste. Escolhemos essas porque achamos que elas contêm uma lição ou diretriz que o leitor poderá aplicar em seu serviço a Hashem. O Rebbe de Kotzk costumava dizer: todo aquele que acredita que todas as histórias atribuídas ao Baal Shem Tov realmente aconteceram é um tolo. Ao mesmo tempo, quem acha impossível que alguma delas tenha acontecido é uma pessoa sem fé, pois nada há que esteja além do potencial de um tzadik. Em outras palavras, há incoerências e contradições entre uma história sobre o Baal Shem Tov e outras, de modo que é impossível que todas elas tenham acontecido realmente. Contudo, cada uma delas, não importa a maravilha dos milagres nelas contidos, podia ter acontecido, pois um tzadik é capaz, de maneira singular, de revelar um nível de espiritualidade que transcende a ordem natural. O adágio acima pode ser aplicado não somente a histórias sobre Baal Shem Tov, mas também àquelas que envolvem seus herdeiros espirituais, os Rebben, os rabis racídicos que continuaram essa tradição até os dias de hoje. Como esses relatos foram transmitidos oralmente, em sua grande maioria, alguns detalhes poderiam ter sido embelezados ou omitidos por um dos narradores, ou esquecidos por um ouvinte. Contudo, o germe de cada história, a mensagem espiritual que ela tensionava transmitir, permaneceu intacto.